Fala galerinha, então vamos lá começar a fazer o nosso projetinho. Como comentado no vídeo de introdução, a gente não vai estar se importando tanto com a questão arquitetural. Isso não quer dizer que a gente não vai se importar at all com ela, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma versão bem simplesona de clean. Então a gente vai ter data, a gente vai ter infra. Vamos lá. Data, infra, domain e presentation, tá? Esses três pacotes serão criados e a gente vai começar a colocar os nossos arquivos lá dentro. Uma vez que a gente tenha criado esses pacotes, eu vou começar a limpar esse projeto base que o Android Studio cria pra gente. Então, por enquanto, eu vou excluir esses dois fragments. A gente não está interessado neles ainda. Ele vai dizer que está sendo usado, a gente vai deletar de qualquer forma. Aqui na main activity a gente vai se livrar de várias coisas também. Então aqui, por exemplo, eu vou entrar no meu code, eu vou tirar basicamente tudo que tem aqui, tá? E vou trocar esse coordinator layout por um constraint layout. Muito bom. A gente vai entrar aqui no res e vai tirar todas as referências que a gente tem para esses fragments que morreram. Então, no caso, esse aqui e esse aqui. A gente pode simplesmente deletar esses caras. Pode deletar sem medo. Navigation, a gente vai... Vou deletar esse aqui também, tá? Na hora que a gente for usar, isso aqui de fato a gente pode criar outro. Aqui a gente não tem nada, aqui a gente não tem nada. Nada. E o menu a gente vai pro saco também, certo? A gente não vai dar nada disso no nosso projetinho base. Dito isso, a gente vai entrar aqui na minha activity, vai estar cheio de erro. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar todos esses caras aqui. Vai tirar tudo isso aqui. E esse cara também. Certo? Então, feito isso, eu vou rodar o nosso projeto aqui. É para não dar nenhum pau. Se der algum pau, provavelmente é alguma referência que a gente esqueceu de colocar. E daí a gente só vai lá e coloca, tá? Enquanto ele está aqui rodando o projeto... sim. O erro que ele deu aqui é relativo ao mínimo compile. Vamos botar o 34, porque na última versão do Android Studio ele pede que a gente faça isso. Então vamos colocar aqui, vamos sincronizar o Gradle. Sincronizou, rodar de novo, que agora não é para dar mais nenhum pau. Assim que rodar, eu volto. Projeto compilado, aqui não tem nada, porque a gente tirou tudo que ele tinha ali, né? Agora tá um projeto, entre aspas, limpo. A gente vai começar a adicionar nossas pastas, tá? Então, na pasta de data, eu vou querer colocar, como a gente vai pegar as informações de uma API, eu quero ter uma pasta remote aqui. E também vou ter uma pasta de repository, tá? Então, essa vai ter uma pasta de repository. A pasta remote, pasta repository. Aqui na parte de domain, eu também vou ter uma parte de repository. E vou ter também um carinha chamado use case. Tá? A parte de infra, a gente vai deixar ele para depois. Aqui a gente vai ter dois carinhas. Um vai ser o nosso feed, tá? Que é o nosso fragment principal. E dentro do nosso feed a gente vai ter uma pasta chamada adapter. Que aqui a gente vai colocar a recycle view e tudo mais, tá? Aqui em infra a gente vai ter duas coisinhas que a gente vai usar mais para frente. No caso, eu chamo de application. E o outro é simplesmente uma DI, que é para dependency injection, tá? Aqui dentro do remote, a gente vai poder fazer a mesma coisa, tá? A gente vai ter uma DI e vai ter também um feed, porque eu vou pegar as coisas do remote pro feed. O repository, mesma coisa. E é isso, tá? Então, em questão de pastas, é isso que a gente vai ter. Eu vou criar agora um fragment aqui dentro do meu feed. Ele vai chamar feed fragment. Eu vou pegar um blank mesmo. Eu vou chamar ele de feed fragment. E esse fragment ele vai conter basicamente toda a estrutura, todas as coisas do nosso feed. Então ele vai instanciar a Recycle View, ele vai instanciar o Exoplayer, ele vai fazer as chamadas de tudo, certo? Então tudo que a gente precisar vai ter ali. E vai ser chamado nesse fragment. Eu vou tirar todas essas coisas criadas que a gente não vai usar.
só para dar uma limpa, para deixar o arquivo mais limpinho, mais bonitinho. E agora a gente tem o fragment criado, tá? Aqui a gente vai ter o nosso fragment, a gente vai colocar na activity daqui a pouco. A gente vai voltar agora para o remote e vai ter o quê? A gente vai ter que começar a criar as coisas que a gente vai ter para poder fazer as chamadas de API. Então, na questão do feed, a gente vai ter uma interface, né, que vai chamar, por exemplo, feed remote data source. Além dessa interface, a gente vai ter a implementação dessa interface. Então, a gente vai ter uma classe chamada feed remote data source implementation. Você pode escolher os nomes que você quiser. Tá? Aqui eu estou usando esses nomes porque eu acho que eles são bons. Tá? Então, mas se você quiser chamar isso aqui de feed remote data source, aqui só de feed remote data source, tanto faz, tá? Fica a seu critério. Então, como é implementação, isso aqui implementa quem? Esse cara implementa o feed data source. Por enquanto, não tem nenhum método ali, então ele não vai reclamar de nada. No repository, mesma coisa. A gente vai ter um feed repository implementation. Tá? E esse cara, ele vai ter que implementar alguém. Quem implementa, ele implementa esse repository aqui, que é o feed repository. E não é para ser uma classe, é para ser uma interface, né? Então a gente vai pegar aqui, vai voltar na implementação e vai implementar. Boa. E no caso do use case, a gente vai ter aqui provavelmente algo chamado getFeed. Tá? Você pode colocar getFeed use case, você pode fazer isso. Às vezes eu omito o use case para diminuir o nome mesmo, tá? Não, alguns nomes ficam realmente muito grandes. Então, aqui a gente vai usar só getFeed. E é isso, tá? Então, aqui a gente vem para quem? Feed adapter. E por enquanto é só uma classe. Agora, a gente vai ter que escolher quais bibliotecas a gente vai usar para compor o nosso sistema básico aqui do nosso Android Studio, tá? Do nosso projetinho. No caso, eu vou usar o Hilt, eu vou usar o Exoplayer, eu vou usar o Retrofit, tá? Então eu vou adicionar todas essas coisas ali no nosso Gradle, tá? E vou entrar no nosso Gradle App, ali para baixo, e aqui eu vou adicionar todo mundo. Uma vez que a gente adicionou as dependências que a gente vai usar aqui dentro, a gente não pode esquecer que o Hilt, além da dependência, ele coloca coisas no nosso plugin aqui, tá? Então você não pode esquecer de adicionar esses IDs aqui também. Então vai ficar mais ou menos assim. Uma vez que você tenha adicionado tudo, a gente vai vir aqui e vai dar um sync now. E ele deu pau. Por quê? Porque a gente esqueceu de adicionar aqui no outro Gradle as coisas do Dagger, tá? Uma vez que a gente coloque os plugins do Dagger aqui nos plugins do app geral do projeto, deve funcionar. Então vai ficar mais ou menos assim. E aí, uma vez que você coloque, a gente vai lá dar um sync de novo. E agora sim. Deu sync, está tudo adicionado. Vamos lá e vamos tentar rodar o projeto. Assim que ele rodar, eu trago de volta. A gente rodou ele, deu pau. Por que deu pau? Porque a gente esqueceu de mudar a versão do Java para a versão 17, tá? Como a gente está usando algumas Android Studio mais recente, ele está pedindo para você mudar para o target de 1.8 para 17. Então eu vou mudar aqui e assim que eu mudar, eu volto. Com isso mudado, vamos dar um sync de novo e agora é para tudo dar certo e a gente vai rodar o projeto. O projeto rodou. Vocês podem ver aqui que foi um launch succeeded. E a gente vai ver aqui, a gente tem a nossa página em branco de novo. Só que agora a gente já tem todas as bibliotecas que a gente vai precisar para fazer a base do projeto. Então agora a gente vai começar de baixo para cima, tá? Então eu vou começar fazendo as coisas da camada de data, tá? Então eu vou adicionar as coisas do nosso data source, eu vou fazer
os módulos de injeção de dependência do data source, depois depository, depois da parte de presentation, tá? Então vamos lá, vamos fechar todo mundo aqui, né? E daí eu vou voltar aqui para o nosso data. E a gente já tem criado o nosso DI, né? Então aqui, o que eu vou criar? Aqui eu vou criar o Remote Data Source Module. Esse cara aqui, ele vai injetar todos os componentes que eu preciso para criar o meu Remote Data Source, tá? Então, no caso, o nosso Remote Data Source, ele vai usar o quê? Por enquanto, ele não usa nada, né? Então, a gente vai lá e vai fazer um bind, tá, da interface para a nossa implementação. Vai ficar mais ou menos assim. Uma vez que você tenha feito binds, tá? Isso aqui são coisas do Hilt, então se você não sabe usar o Hilt, eu estou assumindo que você sabe usar o Hilt, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso repository, tá? Então vai ficar extremamente parecido. Então eu vou lá no repository, vou criar aqui no caso feed, repositories, module, tá? E eu vou fazer algo extremamente parecido com o que eu fiz com o Remote Data Source Module, tá? Então, uma vez que você adicionou tudo, você criou o seu module, ele vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai seguir para os próximos, tá? Então, a gente acabou a parte de data, tudo em data está funcionando direitinho. Vim aqui. E a gente vai criar um application novo, tá? Por quê? Porque a gente precisa dizer para o Hilt que a gente precisa desse application. Então, eu vou chamar ele de custom application. Você pode dar qualquer nome que você quiser. E ele vai ficar mais ou menos assim. Uma vez que você criou o seu custom application, a gente tem que ir lá no nosso manifesto e tem que dizer para o nosso aplicativo que a gente tem um application novo. Então, a gente vai vir aqui em application e vai adicionar um name para ele. O name vai ser o nosso custom application. Com isso aqui adicionado, a gente já tem agora o nosso custom application. E então, a gente pode seguir para o nosso module. Então, vamos lá e vamos criar o nosso app module. Aqui, a gente vai fazer um module um pouco diferente do que a gente fez lá. Ao invés de usar um binds, que a gente tem uma interface e a gente tem uma implementação, não, aqui a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fazia lá no Dagger. Por quê? Porque esses caras são caras que a gente usa dentro do nosso app e que não necessariamente a gente vai ter implementações dele, sabe? Então, por exemplo, o nosso retrofit. A gente usa esse cara para poder usar ele dentro de outros lugares. Então, o nosso module do aplicativo, do app module, vai ficar mais ou menos assim. Então, vocês estão vendo aqui que é um app module. Eu estou dizendo que ele vai ser um singleton. E agora ele é uma classe normal. E agora, a gente vai ter dois carinhas aqui dentro. O primeiro deles é o retrofit. Então, eu vou criar aqui o nosso provider do retrofit. Uma vez criado esse provider do retrofit, ele pede que a gente tenha um OK HTTP client. A gente não tem esse cara, né? Então, o que a gente faz? A gente vai adicionar ele aqui para cima. Uma vez adicionado, essa parte está pronta. Então, o nosso retrofit, ele usa um client. Esse client está sendo provido aqui por cima, tá? E essa aqui é a URL da API que eu comentei com vocês. Então, é uma API aleatória, você poderia mudar por qualquer API. Aqui, nesse caso, eu vou usar essa, tá? E agora a gente vai seguir lá para baixo, a parte do nosso presentation. Acho eu que não tem nada, tá? Por enquanto a gente não tem nenhum view model aqui, então não tem nada a ser feito aqui. Dito isso, agora a gente vai começar a arrumar a nossa main activity. Então, a única coisa que a gente vai fazer na nossa main activity é colocar esse Android endpoint aqui, tá? E pronto. Agora é para estar, se eu não esqueci nada, é para estar tudo funcionando. Vamos rodar o aplicativo aqui. Como vocês podem ver, ele rodou bonitinho, está tudo funcionando legal. E essa vai ser a nossa base do projeto, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a adicionar as chamadas para a API e é isso. Então, eu vejo você na próxima aula. É isso, valeu e até mais.